noite, amigos. Bem-vindos. Hoje vamos mais uma vez nos reunir para ouvir um pouquinho sobre espiritismo, sobre caridade. A nossa amiga Nilva vai falar sobre caridade consigo mesma. Nilva, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Então vamos começar fazendo uma oração, todos juntos, agradecendo ao nosso Deus essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir um pouco, para receber o amparo divino e a ajuda da espiritualidade também, e que nós possamos abrir o nosso coração para compreendermos os ensinamentos que vamos receber neste momento. Agradecemos a esta casa que apoia, a todos nós, aos nossos irmãos, que nós possamos ter mais momentos assim, em união, em sintonia, buscando o conhecimento, buscando nos melhorarmos, buscando a felicidade. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos. Há muito tempo, acho que uns 5, 6 anos, me pediram para fazer uma palestra sobre caridade. Já estava tendo um evento no nosso lar, e aí me pediram o tema
em virtude do seu livre-arbítrio. Somos de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenhamos chegado. Estamos em algum grau dessa escala. Quem está encarnado na Terra? Espíritos de terceira ordem, ignorantes, com todas as más paixões, ainda com o desejo do mal, começando a ter o desejo do bem. Aqui predomina o orgulho e o egoísmo. Vou voltar nisso depois. Por que estamos aqui? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então veja que todos nós chegamos num ponto e deveríamos partir no outro. Então, nós estamos aqui para desenvolvermos o que ainda nós não somos bons. Nós nascemos para aquilo que não sabemos. Aquilo que nós já sabemos está apropriado no nosso ser. Como se dá o processo de evolução? Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Então, a diferença entre eu e vocês, na verdade, é quanto eu me desenvolvi. Eu não sou melhor nem pior. Se eu trabalhei muito numa habilidade, eu sou boa naquela habilidade. Não há nada ganho. A diferença entre nós é o que nós exercitamos e o que nós não exercitamos. Sermos, então, um espírito simples e ignorante, que está num planeta de provas e expiações, significa o quê? Eu vou listar várias consequências. Primeiro, tem um conjunto de virtudes desenvolvido e um conjunto a desenvolver. É o que nós chamamos de defeitos, é o que nós chamamos de imperfeições. Então, eu tenho algum grau de coisas bem desenvolvidas e coisas não desenvolvidas. Minha habilidade de dona de casa não foi bem desenvolvida. A má
certo. Ou mais longe. Opa, ficou longe. O que eu tenho que fazer? Um pouquinho para a esquerda. Opa, ficou longe do outro lado. O quê? Mais para o centro. Então, cada comportamento nosso é um alvo. O que é o pecado? É errar o alvo. Eu ainda não estou apta para ser uma boa dona de casa. Vejam que não é um conceito, eu não posso pecar. Eu só vou conseguir acertar se eu me expor e tentar. Enquanto eu não acertar, eu estou errando. Eu estou em pecado. Acho lindo esse conceito.
todo mundo está em pecado, no amar-se, né? Porque, gente, quem nos fez? Quem nos deu a permissão de estar ocupando essa vaga? Foi Deus. Então eu posso estar no nível que eu estou, ser quem eu sou. E aí, a família, todos os entraves que a gente acaba tendo, as facilidades, foram frutos das conquistas anteriores. Eu já comentei com vocês, meu pai faleceu, vai completar 6 anos agora, dia 2. E ele deixou uma situação bem complicada para a gente resolver. E eu sempre fico pensando, meu amor, a 1.700 quilômetros de distância. Durante boa parte da minha vida, fazer o EL, eu fiquei, né? Durante boa parte da minha vida, eu não estive muito envolvida com os problemas e detalhes. Ele falece. E aí, eu entro no mesmo barco, eu e meus irmãos, para destrinchar as coisas que eles fazem, eles tinham feito. E aí, ontem, especificamente, aconteceu uma situação. E aí, você tem as emoções que vêm, né? Aí depois vem a contemporização. Daí, ser psicólogo, ser espírita, não é fácil, tá, gente? Saber nos dá mais responsabilidade. Mas como eu já aprendi alguma coisa, então assim, opa, o que apareceu é lícito. Eu tive vontade de sair correndo. Se tivesse, assim, não quero mais pertencer a essa família, eu ia fazer essa opção. Porque, no caso, onde estourou uma bomba, e a opção de solução de cada um era uma pior que a outra. Aí o que exigia de mim? Controlar a emoção, tentar pensar qual seria a melhor solução, não reagir ao que eles estavam falando. Até que eu parei, saí do grupo hoje à noite, falei assim, deixa eu dormir, deixa eu rezar, deixa eu me equilibrar, né? Então, assim, nós temos uma vida espiritual, então deixa daqui que os espíritos me auxiliam de noite, porque se nós estamos aqui, é para esse embate, é para a gente se desenvolver. Dormi, acordei bem, pensei na situação, aí entendi que eu teria que me posicionar, sem brigar, mas me posicionando, eu não vou fazer. Se vocês quiserem fazer, vocês façam, porque eu não vou solucionar um problema criando outros. Esse é o perfil da minha família, né? Para resolver uma coisa a curto prazo, se cria uma outra situação a longo prazo. Eu não vou participar disso. Aí deu um auê, e agora até o final do dia estamos fazendo os ajustes. Até com medo de olhar o celular, né? Porque nesse momento a gente
que você